Seguinte, não tô aqui pra expor ninguém, tá? É só um ponto de vista. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Wagner e o vídeo de hoje ele traz uma proposta um pouco diferente. Eu quero apresentar para vocês qual a minha opinião sobre resenha de livros, o que eu gosto de ver outros booktubers pontuando em resenhas de livros. Então, basicamente, o vídeo de hoje ele se resume na minha opinião sobre o que eu acho que é uma resenha de livro ou o que deveria ser. Enfim, eu tenho visto coisas surgirem aí afora, aqui nesse meio booktube, e eu tenho visto pessoas defamando autores, rebaixando mesmo, subjugando o caráter da pessoa, e eu não acho legal, tá? Uma coisa é a gente falar do livro, uma coisa é a gente falar que o livro é ruim, que o enredo não funcionou, que a história não nos prendeu, sabe? Mas outra coisa bem diferente é você falar que o autor é um lixo, que o autor não presta, que o autor deveria de voltar para a oficina de escrita criativa, porque ele é um lixo e o conteúdo dele também é um lixo. Então, eu acho que quando você toca no caráter da pessoa, quando você rebaixa, sabe, a pessoa em si, e eu acho que isso não é legal, sabe? Mas antes de nós começarmos o vídeo, já vai deixando aí seu gostei para ajudar no engajamento aqui do canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações no modo todas para nunca perder os conteúdos aqui que eu postar. Vou deixar também linkado aqui no box de informações as minhas redes sociais, principalmente o Instagram. Então, se você quiser me seguir por lá, eu vou ficar muito feliz. E é claro, gente, que a inspiração para esse vídeo aqui surgiu de algumas experiências ruins que eu tive aqui na plataforma do YouTube, principalmente nesse meio booktube, de pessoas expondo, eu acho que coisas assim desnecessárias, na minha opinião. Mas enfim, a plataforma tá aí aberta, cada um fala o que quer, o que pensa, mas eu já quero logo falar, tá? Porque eu sei que o pessoal da internet é um pouco maldoso, que às vezes as pessoas podem fazer uma leitura errada deste conteúdo aqui e simplesmente interpretar de uma forma totalmente errada. Mas o objetivo aqui desse vídeo não é ensinar a fazer uma resenha e nem criticar a resenha de ninguém. E assim, a última coisa que eu quero aqui é expor alguém. Eu só estou apresentando a minha opinião, o que eu gosto de ver em resenhas e o que eu penso em ser uma resenha, tá? De livro. Quando eu comecei o canal, eu já era assim um leitor, não tão ávido quanto eu sou agora, mas eu já era assim um leitor e eu já li assim os meus livros, mas eu nunca soube como fazer uma resenha. Na verdade, eu não sei ainda, né? Eu acho que eu estou aqui aprendendo a cada dia e aprendendo muito com vocês. Por falar em você, gente, muito obrigado pelos 1000 inscritos. Entramos aí na casa dos 1000, né? Os primeiros 1000 inscritos, e eu assim, tô muito feliz. É uma conquista muito grande para mim, muito significativa. Talvez para muitos isso possa ser apenas um número, mas para mim sim tem uma relevância muito grande. Então sim, sou muito grato a vocês. Isso aqui não estaria acontecendo se não fosse por vocês, então muito obrigado mesmo. E se você também que está me assistindo pela primeira vez, já se inscreva nesse canal e venha fazer parte desta comunidade que vai crescer sim a cada dia. Enfim, voltando aqui à linha de raciocínio, quando eu comecei então o canal, eu não sabia como se fazer uma resenha, ainda estou aprendendo, como eu falei aqui pra vocês. Eu pensava que fazer uma resenha era eu contar exatamente tintim por tintim da história, né, falar nos mínimos detalhes, o que não seria uma resenha, né? Porque assim, se eu pego o livro para contar ele todo, não tem o porquê, né, da pessoa que está me assistindo se interessar em ler aquele livro, já que eu já dei todo o spoiler, já que eu já entreguei todo o spoiler de bandeja. Mas enfim, o que seria então fazer uma resenha, né? Pra gente entrar aqui na ideia central aqui do vídeo. Então, resenha, por definição, é você transmitir, né, a sua opinião sobre determinado assunto. Pode ser sobre um livro, pode ser sobre filme, um texto, fazer uma abordagem analítica sobre tal. Então, basicamente, isso seria uma resenha. Então, assim, na resenha você apresenta o seu ponto de vista, né? Se tratando de livros, né, que é o nosso foco aqui, você vai apresentar ali a estética do livro, você vai apresentar o seu ponto de vista, o que você achou sobre a escrita, sobre o autor, e de uma forma mais analítica ainda tentar entender qual que é a intenção do autor com aquela mensagem que ele está tentando transmitir, aquele determinado texto. Então isso basicamente seria uma resenha aqui por definição, né, do gênero resenha, da palavra
palavra resenha. O que seria bem diferente de um resumo, né? Onde o resumo você simplesmente vai simplificar determinado conteúdo sem expressar, né, a sua opinião, sem mudar nada exatamente. Então, se no resumo a gente fica um pouco mais limitado, porque você não pode expor o seu ponto de vista, a sua opinião, você simplesmente vai extrair daquele determinado conteúdo e representá-lo de uma forma mais simplória, digamos assim. Já então, trazendo essa definição sobre o que é resenha, agora nós entramos numa parte aqui do vídeo que digamos que vai ser um pouco mais polêmica, tá? Embora eu não queira ser polêmico, eu não quero que você, espectador, me entenda dessa forma e me critique, enfim, né? Você fala o que você quiser, os comentários vão estar aqui. Gente, então, é incrível esse poder que a internet nos oferece, né? Onde a gente pode livremente vir aqui na internet, usar essa plataforma e expor a nossa opinião, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Mas se tratando desse conteúdo que a gente ama muito, que são os livros, né? Ao qual a gente pode escolher qual ler e, enfim, expor exatamente aquilo que nós pensamos, sem precisar de omitir nada, né? O que é legal. Eu acho que nós podemos fazer isso, sabe? Nós podemos ler o livro, nós podemos não concordar com a história, nós podemos detestar os personagens, achar a escrita do autor péssima, mas eu acho, gente, exagerado, tá? Ficar expondo o caráter do autor. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero transmitir aqui, mas é porque eu vejo, sabe, pessoas fazendo resenhas de livros e ao invés de simplesmente apresentar a opinião crítica dela sobre o livro, né? Até mesmo porque a resenha é do livro e não do caráter do autor e não da pessoa a qual a gente muitas das vezes nem conhece. E, enfim, eu vejo pessoas simplesmente rebaixando os autores e falando que o autor é um analfabeto e que ele deveria de voltar para a oficina de escrita criativa para ele pensar lançar um livro, porque o conteúdo dele de fato é uma merda, é um lixo e, gente, sério, na minha opinião, isso nunca foi resenha. Eu acho que não tem necessidade das pessoas fazerem isso. Eu acho que tem muitas outras coisas mais relevantes que essas pessoas poderiam estar pontuando com relação à obra, mesmo se ela não tiver gostado da obra. E mais pra frente aqui nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos disso, mas são coisas assim que eu vejo que me deixam assim muito incomodado, sabe? E ao dizer isso, eu automaticamente meio que me coloco, né, no lugar desses autores, porque eu também escrevo e eu acho que quando o autor ele escreve, ele coloca assim o coração dele naquela obra. E um autor, gente, ele nunca vai escrever um livro, um texto, enfim, seja o que for, para ser um lixo. Ele não escreve com essa intenção, com essa pretensão. Tem livro, gente, que o processo de escrita dura assim 5, 6 anos, sabe? Talvez um livro assim, sei lá, de 160 páginas, de 80 páginas. É um projeto ali que é muito bem trabalhado, que é muito sonhado. Então, assim, nenhum autor escreve um texto, escreve um livro para ser uma merda, né? Como as pessoas julgam aí fora. Independente se ela é uma obra pequena ou se ela é uma obra grande que eu falo aqui na quantidade de páginas, esse tipo de coisa, enfim. Então, eu acho que é necessário refletir sobre isso e pensar 2 vezes antes de simplesmente rebaixar essas pessoas, né? Porque isso pra mim é rebaixar, gente. Por isso que eu estou fazendo essa colocação dessa forma, porque pra mim isso é rebaixar o caráter dessas pessoas que sonharam tanto, sabe? Que idealizaram aquele projeto, que enfim, tiveram todo um caminho ao qual nós, leitores, desconhecemos, toda uma trajetória por trás, onde esse autor passou por diversos bloqueios criativos ali no decorrer da sua obra ali que estava sendo preparada, né, para ser publicada. A gente desconhece esses caminhos, né, esses caminhos muitas das vezes árduos, de emoção, de entrega, de noites talvez sem dormir, de várias renúncias para poder fazer com que essa obra seja lançada, para simplesmente eu vir aqui e falar que é um lixo, né, gente? Então, me ajuda aí, né? Como eu falei aqui, a gente pode sim, você tem toda a liberdade, tá, de expor, de falar a sua opinião sobre o livro, sobre os personagens, sobre a história, sobre o enredo, sobre o que você quiser no livro, tá? No livro. Mas quando isso já fere o caráter da pessoa, quando a gente vai usar ali adjetivos que inferiorizam o potencial desse autor, quanto pessoa, quanto escritor, eu acho que assim,
não é legal, sabe? Eu faço resenhas de livros, né? Ultimamente eu não tenho feito tanta, porque eu tenho repensado muitas coisas com relação ao que eu gosto, tá? Agora é uma coisa muito particular, não estou aqui ditando uma regra que as pessoas têm que usar ao fazer uma resenha, até mesmo porque isso é uma coisa particular, como eu já falei aqui. Só para costurar mais a minha intenção aqui nesse conteúdo, eu faço resenha de livros, eu sou leitor e tem várias coisas que não me agradam em livros, tem várias coisas que eu não concordo, tem personagens que eu detesto, tem escritas que não me laçam, então assim, eu sempre faço questão de pontuar essas coisas quando eu estou entregando uma resenha aqui no canal ou enfim, comentando com alguém. Eu sempre tento colocar a minha opinião, sendo ela boa ou sendo ela ruim, eu sempre falo. Tem escritas que não me apetece, tem livros que eu não gosto, tem personagens assim que, sabe, pra mim não fede nem cheira, mas eu não, em momento algum, eu julgo o caráter do autor. Não falo esse tipo de coisa porque eu acho que o autor ele fez ali no livro, ele teve os seus motivos, sabe, para fazer determinadas coisas. Pode ser que funcionou e pode ser que não, né? E pelo fato da gente criticar, é óbvio que a gente sentiu que não funcionou. Mas eu procuro entender o porquê que o autor ele tomou determinado caminho ali para tentar expor a ideia dele ou para mudar algum desfecho, alguma virada na história, enfim. Tem autores que prometem, por exemplo, um monte de coisas no início ali do livro, mas aí quando você chega no final não cumpriu nada daquilo que falou. Tem autores que usam, né, de uma sinopse muito assim instigante, aquela coisa assim que você fala, nossa, eu preciso realmente de ler isso. E aí, quando você entra no livro não tem nada daquilo ali. Então, assim... Então, vamos agora para o que eu acho interessante ser pontuado numa resenha de livros, tá? Então aqui já é uma outra coisa que é coisa mais minha mesmo, e pode ser que outras pessoas também se identificam com o que eu vou falar aqui. Eu acho legal falar o menos possível da história, sabe? Isso, na minha opinião. Eu acho que o leitor, ele quer descobrir o que vai se falar na história, ele quer conhecendo ali o desfecho, ele quer conhecendo os personagens aos poucos. Então, quanto menos se fala na história, eu acho melhor, tá? Numa resenha. E tem pessoas, gente, que eu vou citar aqui, que fazem isso assim extremamente bem. Sério. São resenhas sérias que eu gosto de assistir, e toda vez que eu assisto a resenhas desses booktubers que eu irei citar aqui, eu fico mais motivado para criar resenhas, porque as resenhas deles de fato me inspiram, e eu acho que são muito sérias, são muito interessantes a forma que eles se posicionam, sabe? E a forma que eles se comunicam. Eu não tô aqui, gente, para puxar saco, não. Eu só tô falando o que eu realmente penso. E eu vou citar aqui esses booktubers. Eu gosto da forma que eles fazem as resenhas sem expor o caráter das pessoas, tá? Eles simplesmente julgam a obra. Mesmo quando eles não gostam do livro, eles sabem extrair o melhor possível daquela obra e tentar entender o porquê que o autor tomou determinado caminho para poder fazer tal coisa, tá? Então isso eu acho legal pontuar numa resenha. E esses booktubers, gente, são primeiramente aqui o Bruno, do canal Navegando. Eu amo a forma que o Bruno faz resenha. Pra mim ele é um grande referencial aí nesse meio booktube, no tocante à resenha, tá, gente, que eu tô falando. Tem vários outros booktubers que eu sigo, vários em suas particularidades fazem algo assim que me agradam bastante. Ele sabe extrair pontos positivos e pontos negativos de uma forma assim muito de boa, e não expõe ninguém. Nunca ouvi ele falando mal, que o autor não presta, que o autor é burro, que o autor é uma criança, que o autor, enfim. Quando ele expõe a obra, mesmo pontos negativos ali da obra, ele sabe extrair daquele ponto, ou pelo menos tentar entender o porquê que o autor fez determinada coisa, mas de uma forma muito ética, de uma forma muito interessante. E o segundo booktube aqui é a Samara Pimenta, do canal Hoje é Dia. Eu gosto muito da forma que ela comunica também, a forma que para mim é séria, né? A forma que ela cria as resenhas dela. E eu vejo muita sinceridade também nesse sentido, onde ela apresenta o ponto de vista dela, mesmo se ela gostou ou não do livro, mas de uma forma muito ética, de uma forma muito séria, sem também colocar o autor lá embaixo. Então isso pra mim são pontos assim importantíssimos numa resenha, ao se fazer uma resenha. E o terceiro booktube, gente, que eu fiquei embasbacado, que eu vou citar aqui, é a Samantha, do canal, que eu me esqueci o canal dela agora, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E quando eu assisti a resenha dela, gente, da Herdeiras do Mar, gente, eu achei assim perfeito.
tá? Eu achei, assim, uma resenha, assim, perfeita, sabe? Ela usou, assim, alguns materiais, assim, complementares no vídeo dela que enriqueceu mais a resenha. Então, nesses pontos, ela faz, assim, uma resenha bem específica. Ela sobre a escrita, tenta também citar algum fator histórico ali da obra e esse tipo de coisa que eu acho que fica muito interessante numa resenha, sem entregar de bandeja tudo que vai acontecer, mas de uma forma que nos instiga a querer ler aquele livro. Então, eu gosto muito das resenhas da Samantha também. Então, assim, tem vários booktubers que eu sigo, amo todos, gosto muito do conteúdo que eles produzem, mas esses aqui em específico eu quis citar na questão da resenha, tá? De fazer resenha, que eu gosto muito. Mas então, coisas que eu gosto de ver em resenha. Primeiramente, o conteúdo, obviamente, né? Preciso de entrar ali no conteúdo. A escrita, o tipo textual, né? Se é uma escrita poética, se é uma escrita mais filosófica, se é uma escrita independente ali do gênero, esse tipo de coisa. Eu particularmente gosto. E como eu falei, gente, não tô ditando regra pra ninguém, tá? Pelo amor de Deus, não vá me interpretar mal. É um jeito, um estilo que eu gosto. Eu, Wagner Gaspar, que assim, ninguém tá nem aí, mas eu gosto. A mensagem a ser extraída ali do texto, eu acho que é um outro ponto que é legal, né? Você sempre fechar ali na resenha ali com uma mensagem, ou deduzir pelo menos a intenção do que o autor quis com aquele determinado livro, com aquela história, enfim. Eu acho que é uma coisa legal aí para citar também. Por último, gente, é claro, apresentar as considerações finais, né? Se você gostou do livro, não, o que você acha que faltou, o que não, sabe, o que você considera um exagero, desnecessário, enfim, esse tipo de coisa. E é nesse ponto específico aqui que a gente expõe mesmo a nossa insatisfação com aquele determinado livro. Se os personagens são rasos, se o autor não conseguiu fechar as janelas que ele abriu no início do livro, se o enredo é interessante, enfim, a gente vai expor as nossas considerações finais aqui, e nisso você pode sim rasgar o verbo, pode mandar o personagem pro espaço, tá? Mas assim, cara, julgue a obra, não julgue o autor, sabe? Enfim, gente, é basicamente isso, esse vídeo aqui, ele se resume nisso. Deixa aqui nos comentários, por favor, qual que é a sua opinião, se tem alguma coisa que eu falei que é relevante, pelo menos uma coisa relevante aqui, deixa aqui, gente, nos comentários, eu vou adorar saber. Espero sim que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, ou não, não sei. Deixa aqui. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.